Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cleiton Pereira e estou aqui mais uma vez para uma entrevista, coisa que eu corriqueiramente faço nas eleições, porque acredito que esse momento serve para esclarecer pessoas que estejam em dúvidas, pessoas que não saibam muito bem sobre política, pessoas que queiram saber um pouco mais de política, e eu sempre trago os ilustres para falar um pouco acerca de política, do que pensa, para que você possa tomar a decisão correta sobre o seu voto, porque é você quem faz toda a diferença. E esse é o meu papel social neste exato momento, e hoje estou aqui com a ilustre figura Dr. Dimas Carvalho. Tudo bem, Dr. Dimas? Tudo bem, a ilustre fica pela sua gentileza. Apenas uma figura comum. Tudo bem. Obrigado, é um prazer muito grande tê-lo conosco. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco, para a gente iniciar, de quem é o Dr. Dimas, para que as pessoas entendam e já se contextualize com o nosso bate-papo de hoje. Ok. Bom, o Dr. Dimas Carvalho, Dimas José de Carvalho, é um médico, né? Obstetra, tem mais de 35 anos de exercício da profissão, 30 dos quais aqui em Garanhuns. Uma pessoa simples, né? De família e da família, tá? E um homem também que respira política, que gosta, né? Porque vê na política um instrumento, né? Para melhorar a vida das pessoas. Afinal de contas, nós vivemos num país, né? Onde a política é quem faz com que os nossos representantes possam ser eleitos e governar os destinos das cidades, dos estados e da nação. Então a ciência é belíssima. Infelizmente tem seus percalços, né? Porque a deturpação vem dos seres humanos e não da política como ciência, né? Exatamente. Eu costumo dizer às pessoas que muitas vezes dizem para mim, eu não vivo de política. E eu costumo dizer às pessoas, você vive de política, porque quando você vai no mercado, que você paga o imposto, aquilo ali faz parte da política. Aqueles impostos que você paga, todas aquelas tarifas, as taxas, são determinadas pela política. E se você não pensa nela, se você não adentra a conhecer melhor, você termina sendo enganado. E aí eu até coloquei uma postagem esses dias, que na política só cabe dois bichos. Ou o camarada é raposa, que é o que a gente tem visto muito, ou é leão. É verdade. E aí eu separei aqui algumas perguntas que eu acredito que vai enriquecer muito esse nosso bate-papo e acredito que vai poder trazer uma elucidação melhor para as pessoas que assistirem esse vídeo, conhecerem a sua linha de pensamento, a sua linha política, o que o senhor pensa acerca da nossa cidade e de tudo que está se passando nos dias atuais. Ok. Vamos para a guerra? Vamos para a guerra, estamos à vontade aqui, tranquilo. Vai ser um prazer. Então a primeira pergunta que eu tenho é, no seu ponto de vista, um vice, como é o caso do senhor ser um concorrente eletivo a vice, o vice deve continuar sendo essa figura decorativa ou deve ser muito mais atuante no seu ponto de vista? Não, figura decorativa em política não só as estáticas lá, impressas em papel, né? Os seres humanos que se propõem a fazer política não podem ser figura decorativa. O vice deve ser alguém que primeiro se une a um projeto político para, neste caso, a cidade de Garanhuns, não é? E se associa neste projeto com uma outra pessoa que é o candidato a prefeito. Isso. Constitucionalmente, o vice está estabelecido na legislação que ele vai agir politicamente no exercício do cargo, nos impedimentos do prefeito. Não é um concorrente direto, nem vai ter um gabinete, né, de vice-prefeito. Né? Vai agir se a legislação como a legislação determina, se houver, por qualquer motivo, um impedimento do prefeito. No entanto, como cidadão e como vice-prefeito, ele deve ter um protagonismo dentro do projeto que eles escolheram para defender. Tá certo? Porque soldado na frente de batalha, se ficar ocioso, ou é descartado ou é morto. Tá certo? Política é uma coisa dinâmica, tá certo? Então, vice, que é figura decorativa, está fora do lugar e fora do contexto. Eu devo participar ativamente na construção do projeto que o grupo da chapa delegado João Lins
doutor Dimas, de vereadores, propõe, faremos. Né? Isso. É um protagonismo neste projeto, com certeza. Não dá para ser figura decorativa, não. Gostei. Eu acho que esse é um posicionamento muito importante, porque a maioria das pessoas acha que o vice não serve para nada. Elas têm uma perspectiva política de que o vice é só para ficar ali esperando as coisas acontecerem, e se o prefeito morrer ou viajar, ele assumir o lugar e só sentar na cadeira para não deixar ele esfriar. Isso é uma interpretação muito simplória, né, do que é um vice-prefeito. Eu penso muito além disso. E é interessante ver o seu ponto de vista, porque esse é verdadeiramente um ponto de vista real para o que se vê na política, e infelizmente a gente encontra com várias pessoas que não têm o conhecimento político e por isso vivem fazendo muitas fantasias da realidade que existe nesse meio, né? Exato, certo. Eu acho que quando se tem a consciência, né, do papel que se desempenha num projeto político, ser vice-prefeito, candidato a vice-prefeito, defender esse projeto é motivo de honra e de orgulho para qualquer cidadão. Eu me sinto muito honrado de estar com o delegado João Lins trilhando esse caminho, e vou fazer de tudo para que a gente alcance os objetivos a que o grupo se propõe. É interessante. Nós estamos num momento em que a gente percebe muito derramamento de dinheiro. Aí nesse momento político, as pessoas pedem dinheiro e é dinheiro gasto para aqui, para acolá, e todo mundo diz que esse é um tipo de dinheiro que vem do eleitor, do contribuinte, que a gente chama de fundo eleitoral. O que é que o senhor acha a respeito desse fundo eleitoral? Qual é o seu posicionamento em relação a esse método que a política trouxe, e que o meu posicionamento em particular é que ele não existisse? Mas enfim, é bom entender o que o senhor acha a respeito disso. O método é injusto, né? Injusto, completamente injusto. Eu também acho que não deveria existir, o fundo eleitoral, porque os partidos, em grande parte, né, têm donos, tá certo? Isso é uma realidade. Não existe realmente uma democratização dentro do organismo que é o partido político. Né? Geralmente tem sempre uma escala, uma esfera de poder, né? E alguém manda e os outros obedecem. Então, é difícil que o financiamento de campanhas pelo fundo eleitoral seja justo e seja equitativo para todo mundo. Não é. Tá? Então, eu sou contra também, tá certo? Então, quando você vê muita ostentação, é tráfico de influência que se tem com as cúpulas partidárias, tá certo? Para angariar muito dinheiro, né? Para tentar novamente fazer com que o poder econômico ganhe a eleição. Não é? Porque ainda vai demorar um tempo, né? Para que o eleitorado do nosso país, né? Houve uma primeira mudança nesse sentido, a eleição de Jair Bolsonaro, mas não pensem que porque ela ocorreu as coisas já estão uniformizadas dessa forma, né? Está um pouco distante ainda. Um pouco distante. Então, o que move ainda a grande parte, né? A grande parte mesmo da população dentro de uma campanha política é o dinheiro. A mobilização é feita pelo poder econômico. Quem não tem esse poder econômico está defendendo uma ideia, né? Como nós. A distribuição não é equitativa. Então, o financiamento de campanha, eu sou crítico dele, não concordo da forma, acho que não deveria existir, nem o financiamento por empresa, esse já acabou, nem o fundo eleitoral também, tá certo? Porque isso é comandado pelos partidos e a distribuição não é justa, entendeu? E vai influenciar no resultado final da eleição. Tá? Para ser tudo muito justo, não deveria haver financiamento algum, a não ser aquele de doação de pessoas físicas, não é? Até 10% daquilo que declarou no imposto de renda do ano anterior para aquele candidato ou para aquela chapa que a pessoa quer ajudar a votar. Eu acho que o financiamento deveria ser apenas esse, tá? Esse financiamento ainda público de campanha, através desse mecanismo aí do fundão que alimenta partidos e sofre tráfico de influência, e por ser injusto eu não concordo. Entendo. Então a gente já mata o segundo.
Vamos para o terceiro ponto, qual o pensamento político? E aí quando eu digo pensamento político, como o senhor acredita que a política realmente deveria ser? A política é uma ciência belíssima, entendeu? E ela está na história da humanidade, na evolução até do ser humano, da espécie humana e em tudo que nós somos hoje, tá certo? Infelizmente, não é? Existem as deturpações da ciência pelos que se responsabilizam por utilizá-la, tá certo? A política deve ser um instrumento para melhorar a vida das pessoas como um todo, tá certo? Sem que haja qualquer tipo de privilégio de qualquer parte. Isso é o que se depreende disso. Tem a célebre máxima, né, que o poder emana do povo e em seu nome deve ser exercido. Isso é política pura. Democracia também é isso, tá certo? O que ocorre é que o sistema favoreceu, da forma como foi estabelecido no nosso país, né, durante séculos, né, mais de um século, né, estabeleceu regras, motivos pelos quais os representantes do povo chegaram lá repetidas vezes para trabalhar para si e não para quem os elegeu. Essa mudança só vai existir a partir do entendimento da população de que o voto seja realmente livre. Nós não temos ainda um voto livre. E durante muito tempo, o nosso país não tinha voto sobre qualquer espécie livre. A liberdade do cidadão de escolher, hoje ela ainda é incipiente, você imagina, não é? Isso. Anos, décadas atrás, como não era. Hoje ainda é incipiente, é uma pequena parcela da população que vota livremente. Isso. O restante vota por pressão ou por interesse, tá certo? E, logicamente, isso deturpa a representação do cidadão nas esferas onde a política deveria ter sua excelência, que é nas câmaras, nas assembleias estaduais e no parlamento nacional. E é onde ocorrem os maiores absurdos: tráfico de influência, proteção de bandidos, apadrinhamento com padril de criminosos, desvio de recursos. É uma coisa que você chega... Se você não tiver realmente consciência de que a ciência política não é responsável por aquilo, chega ali desanimar, não é? Você vê pessoas que se unem para utilizar de políticos e da política para desviar a quantidade de recurso que se desviou agora para enfrentar uma coisa terrível como a pandemia do coronavírus. Quer dizer, se você for descrente, você nunca mais participa. É verdade. Mas nós só poderemos mudar isso quando a nossa população tiver o verdadeiro discernimento do que é o voto. Isso só pode acontecer através da educação, da instrução, para que a ignorância e a necessidade que hoje comandam as campanhas políticas e a captação de votos passem a não existir mais no cidadão. Ele tenha liberdade, se ele tiver emprego, se ele tiver como sustentar a sua família, se ele tiver instrução, se ele for uma pessoa que possa utilizar a sua inteligência, ele será um homem livre. E aí ele vai escolher, né, em quem votar para ser seu representante, independente de qualquer compadrio, de qualquer pressão externa, de qualquer pressão econômica. E aí sim, o voto será exercido livremente. Por isso que eu sou a favor, ainda, no nosso país, da liberação da obrigatoriedade do voto, tá certo? E ele é obrigado, hoje em dia, eu acho, porque a consciência política da nossa população é tão pequena que, se liberar, nós vamos ter representantes em estados e até a nível nacional, em cidades com uma porcentagem de voto assim mínima, com menos da metade ou 30% da população. Exatamente. Porque o comprometimento do nosso povo com a eleição, com o voto, ainda é muito aquém daquilo que nós necessitamos. Isso.
O senhor falou uma coisa aí dentro dessa conexão e foi interessante porque faz parte do nosso quarto ponto, nossa quarta pergunta, que é justamente o que a gente está começando a sair dela, que é a pandemia. Que eu particularmente digo que isso foi a maior jogada que a China já fez. E eu sou do tipo de pessoa que eu observo muito o mercado, eu observo muito as notícias e as críticas como maneira geral, e até as pessoas muitas vezes me criticam, porque você não pode dar opinião na sua entrevista. Só que eu sou livre, e é justamente isso que me permite fazer uma entrevista como essa, dar meu posicionamento e ouvir o seu, justamente para mostrar que a democracia é isso. É ouvir o seu ponto, é ter o meu ponto de vista e a gente tentar chegar a um consenso de maneira racional. E aí, eu queria saber do senhor, como uma pessoa técnica em relação à área da saúde, o que o senhor acha que aconteceu realmente nessa pandemia, aqui no Brasil em particular? Bom, primeiro, as evidências não deixam nenhuma dúvida, né? O vírus foi manipulado na China, tá certo? Uhum. E não sei se intencionalmente, eu não posso afirmar isso, a quem afirma, mas eu prefiro não afirmar. Mas mesmo se não foi intencionalmente, a responsabilidade é da China. É verdade. Da disseminação para o mundo, que ela tinha conhecimento do vírus no seu território e permitiu que milhões de pessoas infectadas por esse vírus saíssem do seu país para os aeroportos do mundo todo. Isso é evidente, isso tem evidência, é incontestável, não tem como. Foi lá que foi modificado, tá certo? Uhum. A mutação não foi natural. Não foi natural. Exatamente. A mutação natural ocorre em hospedeiro. Os coronas estão aí há décadas. Né? A mutação, há evidências também de que foi laboratorial. Tá certo? E aí a mãe da médica que denunciou isso dizem, né, é preciso ser apurado, que não está mais em liberdade. Tá certo? Ora, a gente sabe que o regime como do Partido Comunista Chinês o que é, qual é a ideologia dele. Isso. Tá certo? Então, tem a pecha de que se abriu para o mundo, não, abriu para a economia, diferente do que precisava para alimentar, né, a quantidade de pessoas que tem lá, tá? Mas a ideologia é a mesma, marxista, concentradora, totalitária, comunista, né, essencialmente, como tem outros países que ainda são. Então, eu acho que não tenho nenhuma dúvida disso, tá certo? Uhum. Eu não posso afirmar que foi intencional, mas que mesmo sem ter sido, a responsabilidade é da China e houve conivência com a presidência, né, da Organização Mundial de Saúde, que politicamente é alinhada também em determinar medidas que hoje se provam que não eram eficazes, tá certo? Então, aqui no Brasil, perdeu-se muito tempo, tá certo? A minha forma de pensar, perdeu-se muito tempo com o tal de fique em casa e só vá para o hospital se estiver cansado. Ora, a terceira fase, que é a fase pulmonar, é mais grave. Quer dizer, você ficar em casa 10 dias, passa a primeira fase, passa a segunda fase, na terceira, quando está com uma tempestade inflamatória no pulmão, você vai para o hospital, vai para o respirador, vai para a UTI e vai ter um número elevado de óbitos, claro, com certeza, tá certo? Porque toda doença requer tratamento. E imediato, né? Imediato. Isolamento social é medida de prevenção, não é tratamento. Tá? O isolamento social, no meu modo de entender, deveria estar, naquele momento, associado a um tratamento medicamentoso. Não, empírico não. A cloroquina é conhecida há décadas no nosso país e sabe-se do poder dela, só para citar um dos medicamentos, outros também, mas mesmo que não usasse a cloroquina, havia outras maneiras de você tratar o sintomático leve, tá certo? Outros recursos, porque quando chegou aqui já havia evidências disso em outros países, tá certo? De como fazer o tratamento medicamentoso para minimizar a terceira fase. Tá que é o que as pessoas não entendem. Não entendem. Que não é que o remédio mata o vírus, mas o remédio ameniza a ação do vírus. As
alterações que o vírus provoca. Né? Então, eu entendo que foi, e não só eu, boa parte da classe médica, e medalhões, inclusive, professores meus, reumatologistas, cardiologistas, essa coisa de cloroquina mata do coração. Uma balela, tá? Politizaram, tá certo? Politizaram a doença, tá? Para forçar não sei o quê, tá certo? Defenderam a China aí com unhas e dentes no nosso país, grupos políticos de esquerda, né, que tem essa ideologia arraigada, né, na sua mente e nos seus corações, às custas do que poderíamos ter feito. E se tivesse sido como política estabelecida de governos, já que foi dada aos governos estaduais e municipais essa autonomia e essa autoridade para dizer como é que ia enfrentar a pandemia, se tivesse sido política de governo, tá? No início dos sintomas, estabelecer tratamentos já consagrados como coadjuvantes, mas com eficácia, com certeza teríamos evitado muitas mortes, tá certo? Não todas, mas muitas. E agora, a própria hidroxicloroquina, né, provada, porque o estudo que foi feito aqui no Brasil, lá no Amazonas, aquilo foi uma fraude escandalosa. Tá? Aquilo foi uma fraude escandalosa. Quer dizer, você usar seres humanos, tá certo? Usar um medicamento, uma dose muito superior à preconizada daquela doença, 10 casos, tá? Com comorbidade, publicar aquilo, e depois a própria revista científica retirou o trabalho. O trabalho foi uma fraude completa. Eu gostaria de ver os responsáveis por isso tudo pagando pelo que fizeram boa parte do nosso povo passar na cadeia, presos, entendeu? Isso é crime mesmo. Utilizaram uma coisa que foi um tormento para o mundo, está sendo ainda para todos nós, com finalidade absolutamente política. Isso é terrível. Então, as pessoas devem continuar se protegendo, certo? O distanciamento social é necessário, principalmente para os grupos de risco, o uso da máscara, o uso do álcool gel, lavar as mãos, evitar aglomerações, né, dentro daquilo que está no momento estamos vivenciando, e se adoecerem, já está acontecendo, mas procurar imediatamente socorro, porque tem tratamento desde o início dos sintomas para isso. Tá? Eu vou aproveitar esse ensejo, né, desse assunto, e aí vou tocar fogo aqui, porque eu gosto de ver o que é que acontece. Imagine que a pandemia chegou hoje e o delegado é o prefeito da cidade e foi recebido do Supremo Tribunal Federal que a ordem de fechar ou abrir são dos governadores e prefeitos. O senhor, como vice, aconselharia o que a ele hoje? Paulo Câmara mandou fechar tudo. O prefeito faz o que no seu aconselhamento a ele? Eu não fecharia as atividades essenciais e nem comerciais. Não perderia os empregos, bilhões que perdemos. Deixaria o isolamento social só para os grupos de risco. O lockdown falado, não. Os grupos de risco, sim, ficariam todos em casa. As pessoas em idade produtiva, sem qualquer risco, né, de comorbidade, iriam continuar suas atividades normais, usando as medidas de proteção, tá certo? De higiene, a máscara, a restrição da aglomeração, distanciamento entre as pessoas. Eu agiria desde o começo, como começou na fase 4 ou fase 5, entendeu? Sem aqueles 3 ou 4 meses onde a bancarrota levou à falência, né, inúmeros, milhares de pais de família, né, de micro e de médio, e de empresários, de empreendedores, de pessoas que perderam emprego, de empresas que fecharam, que faliram, tá, para ficar em casa e ir para o hospital quando tiver com a síndrome respiratória grave. Tá? Isso, para mim, foi terrível, tá certo? Isso foi um erro
grosseiro que durante muito tempo vai se falar sobre isso. Foi um erro crasso, grosseiro, contra as evidências todas que se pudesse ter de pessoas que pensaram a pandemia e que foram contra isso desde o início. E eu sou uma dessas pessoas, tá certo? Ia ter um distanciamento, sim, para os grupos de risco, mas a atividade econômica seria preservada no todo ou em grande parte dela, com certeza. Interessante. Porque nós, de certa forma, vivemos e convivemos com um momento ditatorial. Sim. Eu até fui colocado para fora de um grupo de WhatsApp do MBL, que se diz Brasil Livre. E aí eu até dizia, vocês são Brasil Livre ou Brasil Preso? Vocês estão dizendo que vocês têm que tolher a liberdade das pessoas porque vocês acham que o governo sabe o que é melhor para elas do que elas próprias? Então eu acho que foi de uma ignorância e também eu acredito que extremamente revelador. Quem foi quem nessa pandemia, eu acho que foi extremamente revelador. E aí isso conecta à próxima pergunta, que é justamente a respeito da saúde, e aí a gente afunila para Garanhuns em particular. Como é que chega um problema, como é que chega uma dificuldade, essa dificuldade é super elevada, né, pela mídia, pelos meios, pelos políticos e tal, e aí o que acontece é que parece que antes disso não havia nem um problema de saúde. E aí quando vai se ver como é que está a saúde da nossa cidade, o que é que o senhor pensa a respeito disso como homem que convive nesse meio? Não tá boa, né? Com certeza não está, entendeu? Eu vivo isso diariamente. Né? Então, a saúde, nem o que é elementar é oferecido, tá certo? Se a gente pensar direito, o que tem custeio próprio não é oferecido na sua plenitude, tá certo? A atenção básica está cheia de gargalos, tá? Se não é no atendimento, é no medicamento, se não é no medicamento, nos insumos, se não é nos insumos, é no horário, é na demanda, tá certo? E não se faz nada para melhorar isso, fica só mantendo o que já está em dificuldade, o que está defasado. Então, isso é terrível, tá certo? Né? Porque demanda a necessidade de investimento. E uma cidade que se propõe a ser uma cidade turística, porque é uma cidade turística, que quer ter uma aparência europeia ou inspirada, né, nos grandes eventos que tem, os eventos que tem, que são importantíssimos, né? O Festival de Inverno, o Festival de Vila Dominguinhos e o Natal Luz são eventos importantíssimos, mas eu disse uma vez, é muito evento para pouca cidade. A cidade não está ainda à altura dos eventos que tem. Por exemplo, nós temos um saneamento básico irrisório, tá certo? É irrisório, tá certo? Então, você não vê preocupação em investimento com a condição mais básica de saúde, que é o saneamento básico. E muitas pessoas parece que até nem enxergam que isso faz parte. Isso faz parte, com certeza. Uma cidade que tem 90% de saneamento, né, de tratamento de esgoto e de água no seu território, com certeza vai ser uma cidade diferente das outras que não tem para sobreviver. Tá certo? A gente não tem saneamento básico, tá, em Garanhuns. Uma cidade que é uma instância hidromineral, tá certo? Onde as pessoas passam dias sem água. Isso é caótico. O governo municipal não quer se inteirar do problema e chamar a responsabilidade do governo estadual para uma atualização que faça com que a água chegue na casa das pessoas diariamente. Quer dizer, é uma cidade turística que tem hotéis, você imagina, hotéis, pousadas, tá certo? Bares, restaurantes, 2, 3 dias se não tiver um reservatório que chega e tal, sem água. Quer dizer, não se pensa nisso. Difícil. Então, isso também é saúde. Água de qualidade, potável, saneamento, isso aí, saúde. Entra na prevenção. Né? Prevenção às doenças. É saúde e da maior importância. E a assistência em si está na atenção básica. É onde a coisa
fica naquela deficiência crônica, né? Passou da atenção básica, a especialidade e a média complexidade, não existe. Acabou tudo, tá? E aí, vê aí também a questão do absurdo do decreto de para tudo, né? Repare que se tem lógica nisso, tá? Basta-se um decreto de Estado que todas as cirurgias de todos os hospitais estão suspensas para atender a pandemia, o Covid. Então, a pessoa que estava lá com câncer, transplante, aqui não, mas em Recife, mas aqui a média complexidade, vamos para a nossa realidade, tá com esterectomia para fazer com mioma, com tumor, com cisto, com hérnia, com vesícula, com pedra, com cálculo no rim, com a próstata obstruindo, para tudo. Já tinha uma fila de espera de mais de um ano para fazer isso, porque não existe a oferta, foi sangrada, né? Ao longo desses últimos 8 anos, foi sangrada, tá certo? A oferta foi sangrada, foi minguando, aí desapareceu, tá certo? Aí para tudo, bota esse pessoal para onde? Não, para canto nenhum, se vire, né? Fique em casa, vamos dar prioridade à Covid. Aí o único serviço para atender a Covid foi aberto 4 ou 5 meses depois desse decreto, entendeu? E não foi em nenhum desses hospitais, ou no único hospital que fazia essas cirurgias, certo? E quando foi aberto desse hospital, foi em uma área geograficamente incomunicável com a área funcionante do hospital. Então, eu não entendo o porquê da suspensão dos outros tratamentos que estavam em andamento. Eu não consigo entender, prejudicou muita gente, tá certo? Vai continuar prejudicando muita gente. Então, eu tenho várias críticas à forma como se estabeleceu. Principalmente, tem hospitais em grandes cidades, e aqui, de campanha e tal, que abriram e fecharam sem internar um único paciente. Se apostou na tragédia. Na tragédia, é verdade. Tá certo? E a aposta na tragédia foi tão grande que me leva a acreditar que as medidas adotadas foram realmente para que houvesse a tragédia. Entendeu? Tá certo? Mas aí houve a intervenção divina, né? E tiveram que fechar hospitais de campanha para 300, 400 leitos sem ter internado um único paciente de Covid. Tá certo? Então, foi tudo muito empírico e muito político. Não poderia dar diferente do que deu. Eu acredito que nesse ponto, como um homem de fé, né, eu sou um homem que tem um canal religioso no YouTube, e eu acredito que é nesses pontos em que Deus revela à sociedade quem é quem. E aí eu acho que isso é uma fácil leitura para a sociedade entender como foram enganados. Sim. Esse é o meu ponto de vista. Muito enganados. Quanto foram enganados e o quanto isso reverbera no momento que estamos agora, nesse exato momento. Exatamente. Uma parte desse derramamento aí, eu acredito, que vem dessa colheita de enganos aí que a gente acabou de passar. A gente sabe que em alguns estados e municípios já está devidamente comprovado, né, pela Polícia Federal que os recursos desviados foram estratosféricos, né? Dinheiro que o governo federal mandou para que fosse utilizado no combate à pandemia. Bom, o futuro nos dirá tudo, tenho certeza. Mas me diga uma coisa, como uma pessoa técnica, o senhor acredita que nessa gestão do delegado é possível solucionar o problema de saúde de Garanhuns? Com certeza. Né? Nós não vamos solucionar 100%, porque vivemos dentro de uma coisa chamada Sistema Único de Saúde, que tem um financiamento ainda não compatível com as necessidades, da universalidade dele. Mas assim, nós damos um upgrade do que está agora de pelo menos 10 vezes, não é pouco. Nós melhoramos isso aí 30 vezes em 60 dias, tá certo? Em 60 dias, não é coisa para demorar muito não, tá certo? As filas de espera de um ano e meio, 1 ano e 8 meses para uma cirurgia eletiva, nós
conseguimos acabar com ela, zerar em 6 meses, tá certo? Apenas com um mutirão, com um financiamento adequado e apropriado, que já existe, e com a pactuação, com a ampliação da oferta, com o próprio Hospital Infantil, que tem prestado um grande serviço à população de Garanhuns, tá certo? Presta mais porque quem contratualiza é a prefeitura, ela contratualiza como quer. É muito tá? interessante. Mas a gente tem condições de, em 4 meses de mutirão, em finais de semana, nós zeramos todas as cirurgias eletivas que estão encalhadas aí no município de Garanhuns, certo? Todas elas, e é muita, viu? Não são muitas, Eu imagino. mas a gente consegue zerar. Equalizar os gargalos da atenção básica também não é difícil, tá certo? Não é difícil, é fazer o diagnóstico, tem os meios e resolve, tá certo? Qualificação, valorização profissional, demora mais um pouco porque um concurso público não se faz do dia para a noite, mas as categorias mais essenciais na atenção básica, os enfermeiros e os técnicos, não é? Seriam as primeiras a resolver isso, tá certo? E aí, tentar fazer com que o governo federal, tá certo? Acabe com a cruel injustiça, tá certo? De desabilitar recurso de PSF quando ele não tem médico. Devia desabilitar só se não tivesse enfermeiro, tá certo? Porque o serviço continua sendo prestado, tá certo? E com qualidade. O médico você divide 1 para 2, vai dando um jeito ali na consulta, põe a média complexidade para funcionar, tá certo? Mas é injusto isso, tá? Então teria que fazer um somatório de forças a nível de Congresso para que tirasse essa exigência do Sistema Único de Saúde, que uma equipe de saúde da família, quando perde o médico, perde o recurso, tá certo? Isso é injusto, não deveria perder, tá certo? Isso. O recurso da equipe toda deveria perder só, se fosse perder alguma coisa, só o percentual que é utilizado para pagar o médico. O restante deveria vir, não, mas perde o recurso todinho, tá? Então isso é injusto. Tá? Os problemas da atenção básica, estação para medicamento, demanda, oferta do PSF, carga horária, isso se resolve na negociação do acordo do concurso público, na contratação do profissional. Você é quem contrata, então quem contrata diz como é que quer que trabalhe, como é que tem que fazer. Não é o profissional que vem que vai ditar as regras, vai dizer, bom, ele pode dizer, eu só venho assim, eu aceito se quiser. Tá certo? Então, eu não posso ser obrigado a aceitar porque vou perder aquele recurso. O governo federal tem que entender isso. Tá certo? Às vezes o secretário é obrigado a aceitar uma imposição para ter o profissional para não perder o recurso da equipe. Isso tem que ser equalizado também. Mas, com certeza, dá para melhorar e muito. Tá? A Garanhuns, apesar de ser pleno do sistema, e demorou, passou quase, depois que o SUS foi instituído, passou por 3 gestões quase, mas pelo menos 2 de 8 anos, com certeza. 16 anos como gestão incipiente ainda na saúde. Tá? Garanhuns veio a ser pleno do sistema no 2º ano do primeiro mandato do prefeito Luiz Carlos, que eu era secretário de saúde, e em 2 anos preparei esse município para sair da gestão incipiente e ser pleno do sistema. Garanhuns recebia R$36 mil para prestação de serviços de média complexidade por mês. Passou, em sendo pleno do sistema, a receber R$940 mil. Foi injeção de R$10 milhões, quase 11 milhões, no ano, tá certo? No orçamento do município, a contratação de inúmeros profissionais, a contratação de inúmeros serviços, e que isso praticamente retornou ou regrediu ao que era antes de ser pleno. Porque é pleno, mas não age como sendo. Porque a média complexidade, que é do meu conhecimento, não existe. As pessoas não têm acesso à média complexidade. Quando eu vi pessoas de Garanhuns tendo que ir buscar consulta especializada na UPAE, a UPAE é um excelente serviço, trabalhei lá, mas junto com todos os municípios da região, inclusive os que não são plenos, Garanhuns podendo ofertar isso à sua população, do seu território, em serviços próprios dele, tá certo? Que é uma forma de contratualizar, mas eu não vejo como isso continuar da forma como está.
poderia ser muito melhor do que é. Isso eu tenho certeza absoluta, porque já foi, e se Deus quiser, e o povo também. Isso, né? Exatamente. O povo também. Tem que o povo depende querer. Da população de Garanhuns, poderá voltar a ser. Então, só para massificar esse final desse tema, o senhor disse que há uma capacidade de 180 dias de melhorar em 30 vezes o serviço que já tem. Isso. E aí eu pergunto, nesse mesmo tempo, haveria possibilidade de ampliar para as questões de saúde que Garanhuns não tem, ou outrora já teve, não sei, nesse caso de cirurgias mais complexas, se isso também seria possível de entrar nesse bojo de ideias, se seria possível dentro do conhecimento que o senhor tem, quanto já ter sido secretário? Não, na alta complexidade nós não conseguimos interferir tão rápido, né? Tão pouco tempo. Existe um gargalo ainda que na época não houve tempo hábil para ser solucionado com o governo do Estado. Garanhuns é pleno do sistema, deveria ser o gestor de todos os serviços de saúde no seu território, públicos, claro, não os privados, mas existe um hospital regional no território de Garanhuns que está sob gestão estadual, tá certo? Que é o Hospital Regional Dom Moura, tá certo? E existia um hospital municipal que foi concebido, né, não para ser um hospital de urgência e emergência, porque a gente tinha um hospital regional, tá certo? Que dava conta do recado e dá. O hospital municipal foi concebido para atender ao que foi pactuado com o governo do Estado na ascensão a ser pleno do sistema. Qual foi esse pacto? Dar referência para o município, para os serviços de saúde e de atenção básica do município, para as gestantes e as cirurgias eletivas. Por isso que o nome era hospital e não maternidade, porque não era só grávida. O plantão exigido foi o plantão de obstetrícia, tá certo? Nos mesmos moldes que é o infantil hoje. O plantão é de obstetrícia, mas é hospital porque aceita outros pacientes que não são gestantes, para fazer o quê? Cirurgias eletivas. Então, o Hospital Municipal realizou mais de 4.000 procedimentos em 3 anos e 8 meses, de quase 4 anos de funcionamento pleno, tá certo? Eu digo porque no final o governo do Estado teve dificuldades com oxigênio, teve que dar férias coletivas muito a partir de outubro, então nós passamos praticamente de outubro, novembro, 3 meses, quase sem funcionar nada lá. Mas a partir da inauguração até esse momento ele funcionou plenamente, todo mês, tá? Então, isso é possível resgatar rapidamente, né? Com o advento ou não de um outro hospital municipal. Isso pode ser feito no momento só com o hospital infantil, tá certo? Então a gente tem que olhar para outros gargalos. Aqui não vai ter cirurgia neurológica, tá? As cirurgias de alta complexidade, a gente ainda não tem estrutura para ter aqui no serviço público. Era preciso para isso que o Hospital Dom Moura passasse a ser um hospital de referência terciário. Ele não é, tá certo? Entendi. Para ser, é preciso ter um investimento muito que cabe, porque temos universidades aqui. Isso. E temos faculdade de medicina. Que eu pensei que ao mesmo tempo que isso fosse ocorrer, haveria também o upgrade no Hospital Regional Dom Moura para transformar tanto a maternidade como o hospital em um serviço terciário. Isso poderá ser feito pelo governo do Estado a hora que quiser, porque é quem tem o recurso para investir. Não tem bilhões e bilhões para repassar para o IMIP administrar os serviços de saúde espalhados pelo Estado de Pernambuco e na capital todinha. Por que não tem um pouquinho desses bilhões para investir no Hospital Dom Moura para transformá-lo no hospital terciário regional que receba daqui do interiorzão todinho de Pernambuco a cirurgia complexa? E desafogaria com certeza a capital. Com certeza, por que não? Não faz em Caruaru, mas em Caruaru já tem hospitais que têm atendimento terciário, tá certo? Como o Mestre Vitalino, hospitais públicos do Estado, tá certo? O Hospital Regional do Agreste, tem ortopedia, tem cardiologia. Por que não aqui no Hospital Regional do Moura? Isso é decisão política, é falta de investimento. O município não pode fazer isso sozinho, mas pode suscitar essa questão
e pode ser parceiro dessa transformação. Tá Eu tenho um fato interessante em relação à saúde, porque tem algumas pessoas que acham que tá às mil maravilhas, tem pessoas que ainda acreditam que deveria se dar continuidade ao que se está fazendo. E eu tenho uma filha de 1 ano e 5 meses. E essa minha filha de 1 ano e 5 meses fez exame do pezinho na rede pública. Porque como eu pago os meus impostos, eu logo tenho que desfrutar daquilo que o Estado tem que me devolver. E aí eu fui para lá fazer o exame do pezinho. Ela tem 1 ano e 5 meses e eu não vi ainda o exame do pezinho. Só para você ter uma ideia. Se ela tivesse uma enfermidade, alguma coisa que se relacionasse a esse exame, como era que eu iria combater com agilidade? Então, só para elucidar um pouco a respeito desse sistema de saúde e essa forma caótica que está, que o senhor fala que dá para melhorar e muito, é justamente só um pontinho que eu acredito que talvez as pessoas que estão nos assistindo possam colocar lá no comentário: não, o meu está faltando isso, não, o meu está faltando aquilo. A gente pode ver inúmeros comentários acerca disso. O exame laboratório é muito simples. Você resolve essa demanda rapidamente. O laboratório central do Estado não dá conta. O município não tem um laboratório próprio, só tem 2 maneiras. Ou você monta um laboratório próprio, abre do zero, com capacidade instalada para atender sua demanda. Talvez o investimento seja muito alto para isso, ou então você faz o que o SUS permite, terceiriza, contratualiza laboratórios que vão prestar esse serviço pela tabela SUS. Aqui em Garanhuns tem número. Na época que eu fui secretário, nós tínhamos 6 laboratórios de análise contratualizados para exames clínicos naturais, além dos públicos. Tá certo? Isso é interessante para contextualizar a questão da interação entre o poder público e a iniciativa privada. Com certeza. Que é uma solução para legal. Velocidade, agilidade. Que a sociedade precisa. As gestantes, por exemplo, do pré-natal, eram 15 dias para receber o resultado dos exames, principalmente os iniciais. O VDRL está entre eles, que é extremamente importante por causa da sífilis congênita, que voltou a ter uma curva ascendente. A prevenção disso é no pré-natal. Então, se ela recebe uma requisição na primeira consulta para fazer um VDRL e termina a gravidez e ela não fez sequer esse exame, que eu já vi casos assim, ela não vai ter prevenção nenhuma. O VDRL tem que sair com 15 dias, no máximo. 1 mês, no máximo, se tiver no início da gravidez. Porque depois do 4º mês, não adianta mais fazer o tratamento, porque já existe a sífilis congênita, já ocorreu, porque o treponema atravessou a barreira placentária. Então, você precisa ter o resultado desse exame muito rápido, muito ágil, 15 dias, 20 dias, 1 mês, para que, se der positivo, haja tempo para a gestante ser tratada e o bebê não ser afetado pela sífilis congênita. Exame de laboratório, 6 meses, ou terminar o pré-natal e não receber o exame laboratório. Isso para outras doenças também. Quer dizer, isso não tem justificativa para isso, entendeu? Não tem. Justificativa não tem, porque é possível fazer isso e tem financiamento para isso, para dar essa agilidade. Não é? A demanda está muito reprimida, muito, e não sou eu que digo, é a população que se queixa, né? Chega se queixando, né? Entendeu? Não trabalho na prefeitura, mas atendo do Dom Moura e atendo também no aspecto infantil a pessoas, né, pacientes de Garanhuns, converso com outros colegas, né, existe uma dificuldade tremenda, alguns gargalos aí de demandas altamente reprimidas que é possível você liberar isso, engolir essas filas de espera apenas com estratégia, apenas com decisões de gestão. Vontade de fazer. Vontade de fazer e direcionar o recurso para aquilo ali. Então, existe sim como fazer isso. Uma coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor é o que o senhor espera de Garanhuns para os próximos 4 anos? Bom, quando se fala o que a gente espera, entra aí um sentimento que eu sempre tive na minha vida, que é o sentimento de esperança, tá certo? Primeiro, o que eu espero é que o poder que está nas mãos de pessoas viciadas com o poder não continue com essas pessoas, que haja uma mudança
né, que haja uma oxigenação, que pessoas que não têm comprometimento algum, como é o caso da chapa João Lins, Dr. Dimas, com estruturas partidárias gigantescas. Se você olhar direitinho, o que é que eu espero, galera? Eu espero que essas estruturas partidárias que estiveram no poder do nosso país durante quase 2 décadas e continuam ainda hoje no poder em Garanhuns, possam ter um descanso, né, do poder. Porque isso é o que a gente costuma dizer de rabo preso, né? Assim? Porque é assim, você pode olhar, tá certo? Como vem sendo nos últimos anos, tá certo? Depois dessas reviravoltas todas, continua tudo no mesmo lugar, não é verdade? Tudo no mesmo lugar. Então, é como se fosse a passagem do bastão só. Então, a minha esperança é que isso mude, porque senão não muda nada, tá certo? Não vai mudar nada. As pessoas continuarão fazendo de conta que estão trabalhando para a população e a população vai continuar esquecida como está, tá certo? A esperança que eu tenho é que isso mude, que dê uma parada, tá? Dê uma quebra disso aí, nessa corrente, para que haja uma oxigenação na forma de administrar, tá certo? E que pessoas que não têm vinculação com as cúpulas partidárias políticas, porque as chapas aí, todos os candidatos, com exceção da chapa João Lins, Dr. Dimas, são candidatos alinhados com os partidos de esquerda e com a mentalidade progressista que é opressora, tá certo? Que é opressora das liberdades individuais e que quer manter o povo escravo para que eles continuem no poder. Não tem um desses aí que não seja. É só olhar as legendas, tá certo? É só olhar as legendas. Tá? E PSB PT PTB aliado desse grupo todo. PP sempre foi aliado desse grupo todo. PROS PCdoB PSOL tá certo? Então, como eles dependem, as pessoas podem eventualmente não ser, mas como elas dependem de compromissos celebrados com essas estruturas partidárias, elas vão fazer o que essas estruturas querem. Tem contrapartida, tá certo? Que vai ser cobrada. E a contrapartida é para um nicho, um grupo que está no poder. E a população não vai ter nenhum direito a mais do que tem tido até hoje. E o que tem tido até hoje é irrisório, é muito pouco para o que é direito dessa população receber. Tá certo? Só uma candidatura neoliberal, de direita, tá certo? Conservadora, com fé mesmo no trabalho e em Deus, que acredita na verdade, pode repartir esses recursos, tá certo? Com oportunidades iguais para todos, sem privilegiar A, B ou C, sem discriminar quem quer que seja, mas que cada um tenha o seu mérito. E aquilo que é dever do Estado ofertar, vai ser ofertado integralmente, em 100%. Não é em 70%, não. Não vai se perder real nos trâmites e nos caminhos das licitações, entendeu? E dos projetos e das emendas e do que quer que seja. Não. O dinheiro vai ser investido verdadeiramente para quem tem direito a ele, que é a população de Garanhuns. Então, a minha esperança é que isso se quebre, não é? Para que o mérito das pessoas possa aparecer e esse ciclo vicioso que é alimentado pelo poder econômico, não é? Possa sofrer uma solução de continuidade para que as pessoas possam ter mais direito àquilo que lhes é devido. Foi bom essa fala, que o senhor já entrou, de certa forma, no ponto 7, que eu iria falar a respeito do progressismo e do liberalismo, que muitas pessoas não entendem muito bem esses termos e acham que isso não faz muito sentido, mas isso tem todo sentido, visto o que o senhor acabou de falar aqui com relação às coligações, os rabos presos, trazendo uma linguagem mais grosseira e mais conhecida do público, mas eu acho que daria para pontuar essa questão de progressista e de liberal
Eu acho que pela própria pandemia, eu acho que daria muito bem para dizer que o progressista é aquele que disse ao povo que fique em casa e que se não ficasse em casa ia preso. E o liberal seria aquele que diz, olha pessoal, só o grupo de risco fica em casa e o resto vai trabalhar, vai produzir, e ainda que o grupo de risco queira sair de casa, não vai preso, só vai ser aconselhado. Então, eu acredito que dentro disso que o senhor pontuou, deixou muito claro que é justamente esse um ponto-chave que eu acho que traz clareza para a sociedade, porque as pessoas gostam muito de enxergar a vida como ela é. E eu acho que a pandemia, de certa forma, mostrou o que realmente é progressismo. Eu acredito que a pandemia foi um ponto-chave e foi até bom o senhor pontuar essa questão desses rabos presos aí, para a gente entender com muita clareza aquilo que o senhor pensa e mostrar com muita transparência o seu ponto de vista liberal. E aí a gente parte para a última, que eu acho que é uma parte extremamente importante e de que a nossa cidade poderia muito bem ter algo nesse sentido, e eu acho que isso gera, de certa forma, uma riqueza que as pessoas poderiam estar desfrutando dessa riqueza, estariam desfrutando desse dinheiro que esse mercado ele gera, que é a cultura. O que é que o senhor pensa a respeito da cultura e Garanhuns? Extremamente importante, né? Um povo que não tem cultura, e quando eu falo cultura, é nas suas manifestações mais amplas, tá? Nenhuma ideologia pode se apropriar do que é cultura, tá? Para tergiversar e agir politicamente em cima disso. Isso não é... Cultura eu não entendo assim, tá certo? A cultura está em toda a formação da nossa sociedade, tá certo? Os nossos valores do passado, aquilo que nós veneramos, aquilo que nós conhecemos da história, tá certo? Até o caminhar, né, para os tempos de hoje, passando todas as fases que passou. Cultura amplamente conhecida como manifestações dos eruditos e dos populares, tá certo? Cultura na literatura, nas artes, na música, nas letras, nas artes cênicas, de todas as maneiras, de todas as formas que ela possa existir. Isso tem que ser cultuado, tá certo? Agora, existe um antagonismo aí, não pode existir cultura sem educação, tá certo? Verdade. A educação, a cultura inata que vem do ser humano que nasce com aquele dom, que necessariamente não precisa ser instruído, mas ele precisa ser educado. Isso é raro. Isso é raro. Existem os talentos inatos, mas não é a regra. A regra é que a cultura vem da inteligência. A manifestação cultural preconcebe a inteligência na sua elaboração. E ela deve ser estimulada de todas as formas, tá certo? Os festivais são, com certeza, a forma de estimular a cultura. Todos que têm aqui, o de inverno mais completo, né? Porque atua em todas as áreas da cultura, não só na música, como alguns outros, tá? Não só na imagem, tá? Isso tem um sentimento, né, de que nós temos tido a nossa visão de cultura ameaçada, né, por uma imposição, tá certo? Da ideologia, de minorias da ideologia progressista, que por fato de não obterem ou quererem os privilégios que não têm direito, porque são iguais a todos os outros, nos taxam de misóginos, homofóbicos, tá certo? E fascistas e toda sorte de adjetivos que você possa imaginar. E trazem para a consciência de um povo que é culturalmente temente a Deus e religioso, na sua grande maioria, tá certo? O povo brasileiro, tá certo? Que venera e tem nas suas figuras históricas ícones, tá certo?
que tem na sua fé uma coisa extremamente importante é o nosso modo de vida ocidental, e esses vêm através de uma ideologia, tá certo? Marxista, que chama progressista, mas é marxista, querendo destruir isso por imposição. E acham que isso é manifestação cultural, tá certo? E querem o apoio para essa manifestação cultural, ou seja, você tem que apoiar que eu destrua você. Olha, até no direito a gente sabe que está estabelecido, né? Um réu, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Como é que eu vou apoiar uma forma, né, dita cultural que quer destruir naquilo em que eu acredito? Essa é uma discussão que tem que ser levada muito a sério, tá certo? A cultura e a educação de uma nação, de uma cidade, de um país, são elementos indispensáveis ao seu crescimento, tá certo? Mas o espaço tem que ser dado, reservado e estimulado para todos, tá certo? Não aceito, sob qualquer hipótese, o privilégio que foi dado durante décadas a algumas minorias do ponto de vista cultural, tá certo? Enquanto a maioria das pessoas, com produções até muito mais, de alcance muito maior dentro da cultura, foram simplesmente relegadas a terceiro ou quarto plano, porque não rezavam na cartilha da ideologia progressista, marxista, comunista, que dominou o nosso país nas últimas quase três décadas. E que, graças a Deus, o presidente Jair Bolsonaro e o povo brasileiro que o elegeu, 57 milhões, botaram um ponto final nisso aqui. Espera aí, chega! Agora precisamos fazer isso aqui em Garanhuns também. Espera aí, chega! Tá bom. Eu acho que a gente tem uma figura bem interessante para mostrar o tamanho da falência do estímulo cultural de nossa cidade. Nós temos uma praça por nome Mestre Dominguinhos. E aí eu pergunto, nesse tempo todo, só Dominguinhos apareceu. Só no Dominguinhos foi lembrado. Só Dominguinhos se tornou ícone. E mais ninguém. Será que é porque Dominguinhos era um iluminado? Ou porque não teve estímulo cultural em nossa cidade o suficiente para despontar novos Dominguinhos aí? É uma pergunta que eu me faço. É uma pergunta que tem que ser respondida, né? Dominguinhos, sem dúvida, tem que ser valorizado. O grande artista que foi, daqui de Garanhuns, mas não só ele. Tá? É preciso que isso seja direcionado para outras atividades. Garanhuns tem uma história extremamente importante na literatura. Tá certo? Alguém já pensou no festival literário aqui? Que não seja só no bojo do festival de inverno, aquela coisa incipiente, tá certo? Não sei, talvez. A produção literária de Garanhuns é extremamente importante, tá certo? A nível de Estado e, com certeza, a nível de país também. Isso precisa ser visto, é só um exemplo que eu estou dando, tá certo? Não é que o que está aí não sirva, não, é muito bom, tem que ser estimulado, tem que ser melhorado, mas você tem que pensar outros lados e outras coisas, tá certo? É porque o ciclo vicioso, sem alternância do poder, leva a um comprometimento do que entra com o que sai. E isso vai girando a mesma manivela, na mesma forma obtusa de pensar. Não tem como ser diferente. Tem que se ter novas experiências administrativas em Garanhuns. Tá certo? Por quê? Não houve porque quem sempre deteve a estrutura de poder partidária e econômica sufocou essas lideranças, muitas promissoras, quando apareceram, que poderiam ter dado uma alavancada desta cidade, que infelizmente ela não teve, que eram ideias diferentes, tá certo? Ideias diferentes, mais arrojadas, entendeu? Ideias mais digamos assim, com objetivos maiores, mais gananciosas no sentido, no bom sentido de fazer essa cidade
sair do patamar que ela está e que eu vejo esse mesmo patamar há 30 anos. Calçamentozinho aqui, asfaltozinho aqui, tá certo? A maquiagem. Manutenção daquele status quo da oferta de serviço sempre com precariedade, sem que ela mude de estágio. A gente precisa mudar de estágio, tá? Tem que sair da cidade que quer ser aquela cidade que se sonha, para realmente ser aquela cidade que se sonha. Porque ela só é nas palavras, na realidade ainda não é. Poderá vir a ser. Torcemos por isso. Doutor Dimas, eu quero agradecer muito, né, a sua presença aqui na nossa entrevista. Eu fiquei assim entusiasmadíssimo. Eu gosto muito de um debate assim inteligente, e nas outras políticas eu fiz e foi muito interessante, né? Eu tive algumas experiências interessantes, como foi o caso da eleição para prefeito. A passada eu fiz um debate entre os candidatos a prefeito na UPE. Sim. E tive a fuga de Isaías Regis, ele não foi, né, para o nosso debate. E na última, para candidato a deputado, eu fiz uma entrevista com os candidatos a deputado daqui da cidade. E aí todos eles confirmaram, mas teve um que no dia fugiu, não deu satisfação, que foi o nosso candidato a prefeito agora, Sivaldo Albino. E é uma das coisas que eu achei interessante da sua parte de aceitar esse debate, visto que eu não tenho papa na língua. Eu sou livre para fazer um debate e para fazer uma entrevista como eu penso e como eu acho. Eu tenho meus posicionamentos e aqui eu expresso, e eu acredito que é por isso que as pessoas elas nos acompanham, nos assistem e sabem que o debate é assim. Não tem nada de questões de manipulação. É a verdade pela verdade e ponto. Eu acho que o político é um homem público, para responder as perguntas que forem feitas. Se souber, se não souber responder, diz que não sabe, e cada um é livre para pensar da sua forma de pensar. Agradecer pela sinceridade, pelo excelente nível de diálogo e de indagações, tá certo? E eu é que agradeço. E ao povo de Garanhuns, dar o meu agradecimento, né? Eu sou cidadão de Garanhuns, não de nascimento, mas reconhecido pela Câmara, mas cheguei aqui há mais de 30 anos, criei minhas filhas e minhas netas são garanhuenses, eu visto tudo que eu ganho aqui, ganho meu trabalho de medicina. E voltei, depois de 8 anos afastado, fui vereador, você sabe, voltei porque houve uma mudança na política nacional, que foi a eleição de Jair Bolsonaro. Nós somos ainda então, num formato partido, aliança, que estamos em legendas de pessoas alinhadas com o nosso pensamento, né, para disputar essa eleição municipal, tá certo? E a democracia é para todos, tem espaço para todos num regime democrático. Isso. Agora, eu não considero democracia você defender, né, como elegível, tá certo? E como liderança política, uma pessoa que foi condenada em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro. Isso. Com todas as evidências, de todas as provas, né, que o Lula, né, para que o Lula, falar dele, fosse condenado, atribuir isso a um complô, tá certo? E trazer essa figura para a população como alguém que merece o voto da população. Isso eu não entendo democracia. Isso para mim é associação para outra coisa. Não, isso é associação ao crime e você, idiotização plena. Defender, né, alguém que teve condenação em primeira, em segunda, por colegiado, em terceira instância, em mais de um processo, você peremptoriamente vem dar um comitê, estabelece um comitê com a figura nociva dessa para a sociedade brasileira. Que o eleitor queira acreditar, etc. Acreditar de cada um. Mas o político. Mas o fato está lá exposto. O fato está lá exposto. Então, isso é um culto ao crime. Eu entendo assim. Quem quiser pensar diferente de mim, pense. Não, tudo bem, mas eu não entendo isso como. Eu acho que o partido dele tem o direito de existir, eles têm, né, direito de apresentar candidatos. Isso aí é um regime democrático, tá certo? Agora, trazendo para dentro da política essa figura como exemplo a ser seguido, eu vou pedir desculpa,
a todos que assim pensam, mas isso para mim é apologia ao caos, tá certo? Se eu estivesse inventando alguma coisa aqui, tudo bem. Está liberto, né? Por causa de 2 votos, de uma turma de compadrio, né? Do STF, que graças a Deus acabou. O presidente agora disse que crime só é julgado pelo pleno. Acabou a farra da segunda turma, 2 votos, 4 na segunda turma. 1 falta, tá certo? 1 vota contra, 2 sempre votavam para libertar. Todos que foram libertados dos partidos e das empresas da Lava Jato foi nesse esquema. Todos. Os advogados já sabiam como recorrer. Acabou. Nenhum recurso agora da Lava Jato ou de crime, qualquer tipo de crime, será julgado mais pela turma. Agora é só no plenário. Decisão de Fux, Luiz Fux, ministro. Tá certo? Botou o pé na porta. Isso é um avanço. Tá certo? Os 11 vão ver se tem. Tá certo? Porque ele está solto, não é igual a ser inocente. Tá verdade? Tá certo? Então, assim, eu sei que muitos não vão gostar dessa crítica, mas eu saí daqui do Relógio das Flores com a faixa pedindo desculpas ao Brasil pelo filho corrupto, que era Lula na época, tá certo? Com o microfone no carro de som, pró-impeachment de Dilma Rousseff e contra o que o PT estava fazendo com o nosso Brasil. Isso lá atrás. E continuo pensando da mesma forma agora, não vou mudar. Tá certo? Eu que queria agradecer, viu? Obrigado, doutor Dimas. Esse é o autêntico doutor Dimas. Então, se você gostou, deixa aí seu like, deixa aí seu comentário. Se a saúde está mil maravilha para você, comenta aí e diz aí se realmente tudo isso que conversamos aqui é verdade ou não. E diga aí o que você achou do autêntico doutor Dimas. Foi um prazer muito grande, doutor Dimas. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado.